نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخره. وقال تعالى في مقام آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Meus queridos irmãos e irmãs, primeiro vamos louvar e glorificar Allah subhanahu wa ta'ala por ter concedido a nós vários favores. Geralmente nós sempre falamos isto, que temos que agradecer pelos ni'mats de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque, meus queridos irmãos, tudo o que está a acontecer conosco, aquelas coisas boas que nós estamos a ver acontecerem conosco, não estão a acontecer por causa da nossa capacidade, não estão a acontecer por causa da nossa inteligência, não estão a acontecer conosco por causa do nosso intelectual, não. Tudo isto está a acontecer conosco simplesmente porque Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a nós e quis conceder aquilo a nós. Mesmo nós estarmos presentes no masjid, é uma dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem muita gente que queria estar aqui também, porém, por várias dificuldades, por vários assuntos, não conseguiram se fazer presente. Então, esta é uma dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre outras, meus queridos irmãos. Porém, nós temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente pelos seus favores. E, meus queridos irmãos e irmãs, para não prolongar muito, nós hoje em dia, o ummat no geral, a humanidade no geral, o ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está a viver momentos muito difíceis. Cada um de nós, meus queridos irmãos, está a enfrentar situações, está a enfrentar dificuldades em várias formas. Estas dificuldades podem ser elas financeiras, podem ser elas nos nossos locais de trabalho e outras. Porém, cada um de nós, meus queridos irmãos, cada ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a enfrentar dificuldades de uma forma. Independentemente, meus queridos irmãos, qual forma for. É por esta razão que, infelizmente, nós como muçulmanos estamos nos a tornar negligentes para com os outros muçulmanos. Porque cada muçulmano hoje em dia olha as suas dificuldades, olha os seus problemas e ele automaticamente esquece do problema do outro muçulmano. Ainda nem chegamos no Qiyamat, meus queridos irmãos, e infelizmente nós já estamos a viver, parece que estamos no Qiyamat. Ninguém preocupa com a preocupação do outro. Nós não sentimos aquela dor que o outro tem. Se algo aconteceu com o meu irmão muçulmano, eu tinha que sentir. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, que assegurem-se a corda de Allah subhanahu wa ta'ala firmemente, vocês todos unidos, e não se separem, não dispersem. Depois Allah subhanahu wa ta'ala menciona neste mesmo ayat que cada um de nós tem que se recordar, tem que lembrar-se que existia um tempo em que não existia amizade, não existia união. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala colocou este amor, este carinho dentro dos nossos corações e فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, e através deste ni'mat de Allah subhanahu wa ta'ala, cada um de nós tornou-se irmão do outro. No momento em que uma pessoa diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, esta pessoa torna-se meu irmão, torna-se seu irmão. Então, meus queridos irmãos,
infelizmente, por causa da nossa maneira de viver, as situações que acontecem dia a dia, nós estamos negligentes disto. É por esta razão que pediram para nós tentarmos tocar um pouco neste tópico. Nós hoje em dia todos temos a informação das várias situações que estão a afetar os 4 cantos do mundo, meus queridos irmãos. Em especial, os nossos irmãos muçulmanos, independentemente de onde eles estiverem, seja em Cabo Delgado, seja na Palestina, seja no Paquistão, seja em Maputo, onde quer que eles estejam, há situações que estão a afetar nossos irmãos muçulmanos. Mas estas dificuldades que eles estão a passar, será que isto está a afetar a mim? Será que eu estou a ter alguma dor como o Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cada um de nós, meus queridos irmãos, tem que se perguntar. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão que inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, que este vosso ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguns mufassiruns mencionam que está a referir em especial o ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, que este vosso ummat é um único ummat. O ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no seu todo, é uma única coisa, independentemente da sua raça, independentemente da sua tribo. Nós, hoje em dia, criamos algumas distinções e acabamos nos separando, meus queridos irmãos, mas todo o ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um só. No momento que nós preferimos La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cada um de nós torna-se a mesma coisa. É por esta razão, meus queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz próprio no Corão que inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, que nós criamos o ser humano, homens e mulheres, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, que criamos várias tribos, línguas, etc., etnias, todas estas coisas é simplesmente para o reconhecimento de cada um de nós, porque nós todos não poderíamos ser iguais. لِتَعَارَفُوا. Porém, inna akramakum inda Allahi atqakum, que o mais nobre dentre vós, o mais nobre de cada um de nós é aquele que tem mais taqwa, meus queridos irmãos. Então, voltando ao ponto que nós queremos aqui mencionar, cada um de nós, como ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem que ter a dor, tem que ter o sentimento para com seu irmão muçulmano. Independentemente, meus queridos irmãos, se este irmão muçulmano é de outra raça, independentemente se este irmão muçulmano é de um outro país ou não, independentemente se este irmão muçulmano corresponde com as minhas ideias ou não, corresponde com os meus hábitos ou não, cada um de nós tem esta responsabilidade de sentir esta dor para cada irmão muçulmano, meus queridos irmãos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou em vários ahadiths, e um dos hadiths, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou no Hajjatul Wida, num dos últimos sermões que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mostrou lá que al-muslimu akhul muslim, que um muçulmano é irmão do outro muçulmano. Nós já ouvimos este hadith várias vezes. E por um muçulmano ser irmão do outro muçulmano, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu e wa la yahqiruhu, que um irmão muçulmano não vai oprimir, não vai injustiçar o outro irmão muçulmano. وَلَا يَخْذُلُهُ, um irmão muçulmano jamais irá abandonar o outro irmão muçulmano. Este é um ponto muito importante, meus queridos irmãos. Hoje em dia, quando acontece algo com um muçulmano, se eu não tenho aquela dor, se eu não sinto aquela dor pela perda daquele outro irmão muçulmano, então alguma coisa não está bem comigo. Algo de bem não está comigo. Alguma coisa tem algum problema comigo. Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "La yakhdhulu", que o irmão muçulmano jamais irá abandonar o outro irmão muçulmano. Então vamos imaginar no outro sentido, meus queridos irmãos. Se acontecer com seu irmão de sangue algo feio, algo triste, uma dificuldade, a casa dele queimou, por exemplo, ou ele perdeu a sua esposa, ou seu irmão, nós vamos sentir aquela dor ou não? Vamos partilhar aquela dor. Vem mencionado que geralmente quando algo é partilhado, se uma dor é partilhada, ela fica mais leve. Então, se nós partilharmos aquela dor com o nosso irmão de sangue,
Por que nós não podemos partilhar a dor das aflições, das dificuldades que aqueles irmãos muçulmanos estão a passar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith que al-mu'minu ma'laf, que um crente é um lugar de amor, é um lugar ma'laf, um lugar onde o outro consegue se associar, consegue se juntar. E depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Wala khayra fi man la ya'laf wa la yu'laf." E não há nenhum bem para aquela pessoa que não consegue demonstrar esta parte dele, esta parte social, este carinho, este apoio que ele pode dar aos outros. Então, esta pessoa que não consegue nem demonstrar isto para os outros e nem sequer consegue receber, porque tem aquele outro também que quando você quer mostrar carinho para ele, quer ajudar a ele, etc., ele mostra dificuldade. Ele não está disposto a aceitar aquela colaboração dos outros. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que esta pessoa não tem esta parte boa nele, porque cada um de nós, cada muçulmano tem que ter isto dentro dele, meus queridos irmãos. No outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou que al-khalqu iyalullah, que as criaturas no geral, todas as criaturas são como se fossem familiares de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não tem família, meus queridos irmãos. É uma maneira, é uma metáfora, é um exemplo que estamos a dar. E فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ. E a melhor dentre as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que é mais bondoso para com outras criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se cada muçulmano for bondoso para com o outro, automaticamente este muçulmano que está a ser bondoso para com o outro vai se tornar mais amado para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus queridos irmãos, nós vamos analisar Quran, Ahadith. Temos vários ayats, vários ahadiths que mostram isto. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran, por exemplo, que innamal mu'minuna ikhwa, que na verdade os crentes são como se fossem irmãos. Cada muçulmano é irmão do outro muçulmano. Um outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que al-mu'minu mir'atul mu'min, que um muçulmano, um mu'min é como o espelho do outro irmão muçulmano. Geralmente, quando nós olhamos para o espelho, se você tem borbulha num local, o espelho só mostra aquilo. Então, este hadith, por exemplo, mostra que nós temos que ser como espelhos para os outros. Então, se no espelho eu tenho uma cicatriz, se eu tenho uma marca no braço, e eu vou ao espelho, eu hei de ver aquela cicatriz comigo. Então, cada um de nós, em poucas palavras, olhando para o tema que nós estamos a escolher, se acontece algo com um outro irmão muçulmano, aquilo tem que refletir em mim, porque eu sou espelho dele. Se ele está a chorar, se ele está a sentir alguma dor, então aquela dor eu tenho que partilhar, eu tenho que sentir aquela dor. E, meus queridos irmãos, neste mesmo hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Yakufu alayhi day'atahu", que este crente, este muçulmano, protege a destruição do outro irmão muçulmano. Em poucas palavras, ele faz de tudo para que o outro irmão muçulmano esteja bem, não aconteça nada de destruição com ele. Hoje em dia, meus queridos irmãos, seja na Palestina e em outros cantos do mundo, os irmãos muçulmanos estão a sofrer destruição em todos os sentidos. Seja ela física, moral, suas casas estão a ser destruídas, seu negócio está a ser destruído, simplesmente porque ele está a professar o kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, meus queridos irmãos, chegou aquele momento de nós sentirmos esta dor. Hoje em dia, nós todos sabemos o que está a acontecer na Palestina. E dentro da Palestina, no geral, o país, existe lá um local muito sagrado. Nós mencionamos aquele ayat no início: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Que, resumindo o incidente, no Mi'raj, aquela viagem em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez para os seus,
Foi nesta viagem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meus queridos irmãos, recebeu a ordem do Salah, como está a ser feito hoje em dia. Nesta viagem, meus queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala poderia ter levado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diretamente da sua casa. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, um local especial na terra. E este local era o Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Foi neste local, meus queridos irmãos, hoje em dia este local está a ser destruído. Os muçulmanos estão a ser atacados dentro daquele local, subhanallah. Mas foi neste local, meus queridos irmãos, vamos tentar imaginar este cenário, onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi para lá e dirigiu o salah. Que tipo de salah, meus queridos irmãos? Não é um salah com qualquer pessoa atrás. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirigiu um salat lá, em que as pessoas que estavam atrás dele eram os Anbiya alayhim salatu wassalam. Vamos imaginar este salah, olhar para um lado Ibrahim alayhi salatu wassalam, outro lado Musa alayhi salatu wassalam, Kalimullah, outro lado Isa alayhi salatu wassalam, Daud alayhi salatu wassalam. Cada nabi, cada profeta de Allah subhanahu wa ta'ala estava atrás de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dentro deste masjid. Hoje em dia, muçulmanos estão a ser mortos dentro deste masjid e não está a afetar a nós, meus queridos irmãos. Hoje em dia, destruição de todas as formas está a acontecer dentro deste masjid. E eu não estou a sentir esta dor. Mas quando a minha equipe perde, eu fico mal disposto. Eu não janto. Quando alguma coisa acontece e o meu partido não ganhou, eu fico ferido. Mas, meus queridos irmãos, naquele local onde Imam al-Anbiya, líder de todos os profetas, Sayyid al-Awwalin wal-Akhirin, líder daqueles que vieram antes e aqueles que ainda estão a vir, o líder de toda a humanidade, dirigiu o salat lá com outros profetas atrás dele. Este local hoje em dia não está a ser dado o seu valor. E, meus queridos irmãos, o Baitul Maqdis, a Palestina no geral, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhi barakna hawla. Eu dei baraka, dei uma bênção. Nós abençoamos este local e tudo que está ao seu redor. Bilad al-Sham, em poucas palavras, ao redor de Baitul Maqdis, ao redor da Palestina, tem aqueles países, Síria, Jordânia, etc., Makkah, Mukarrama própria, Medina, Munawara, tudo aquilo é ao redor. Estes são locais abençoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Não queríamos entrar na parte política, mas é uma destas, por ser abençoado aquele local, é uma das razões de existir muitas catástrofes lá, muita destruição lá, porque todos querem governar aquele local, porque tem muito potencial econômico. Aquele que segurar aquele país, que governar aquele país, automaticamente ele vai gerir a economia daquele país. E um dos sinais de Qiyamat é que o rio Eufrates e o rio Tigres são rios que passam pelo Sham, Bilad al-Sham, esta terra abençoada que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith que Qiyamat não vai chegar até que estes rios vão secar e vão se tornar em ouro. Esta é uma das razões por lá existir muitas guerras, etc. Não queríamos entrar nesta parte, mas, meus queridos irmãos, vários profetas, se nós abrirmos o Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ, que nós salvamos a ti, Ibrahim alayhi salatu wassalam, e salvamos a Lut alayhi salatu wassalam. Salvamos a eles para onde? Para aquela terra que nós abençoamos. Esta terra qual era? Baitul Maqdis. Se nós analisarmos vários profetas, este era o lugar onde eles conseguiam encontrar lá a tranquilidade. Quando eles estivessem em dificuldades, Allah subhanahu wa ta'ala ordenava a eles para fazerem hijra para este local. E, meus queridos irmãos, este é o local onde cada irmão muçulmano tem que saber que este era o nosso primeiro Qibla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava com Kaaba à frente dele. Mas no início do Islã, Qibla era Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Mencionamos no início um ayat que Allah subhanahu wa ta'ala diz: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nos primórdios do Islã, no início do Islã, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando fazia o seu salah, ele às vezes olhava para o céu. Era permitido isto. Ele olhava para o céu com aquele amor e carinho de que eu quero olhar para o Kaaba, quero que o meu Qibla seja o Kaaba. Esta foi uma das razões de Allah subhanahu wa ta'ala, meus queridos irmãos,
fazer o nosso Qibla hoje em dia ser Kaaba. Vamos lá supor, se isto não tivesse acontecido, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não tivesse mostrado este desejo, é bem normal que até hoje nosso Qibla, onde é que seria? Baitul Maqdis. E hoje em dia nós não estamos a sentir esta dor, meus queridos irmãos. Se nós analisarmos vários profetas, eu trouxe aqui alguns ayats que demonstram isto. Por exemplo, se nós analisarmos, meus queridos irmãos, Musa alayhi salatu wassalam, no incidente de Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Musa alayhi salatu wassalam no Coran, vem mencionado este incidente lá, que Musa alayhi salatu wassalam disse: Ya qawmi dukhulul arda al-muqaddasa, que o meu povo entrem naquela terra que é abençoada, allati kataba Allahu lakum, esta terra que Allah subhanahu wa ta'ala já tinha prescrito para vocês, que a vossa salvação estaria nesta terra. Nós sabemos que o povo de Musa alayhi salatu wassalam fugiu do Egito, aquele incidente todo, quando Allah subhanahu wa ta'ala abriu o mar, etc. Um dos locais onde eles foram, onde o povo de Musa alayhi salatu wassalam foi e começaram a habitar, um dos locais foi este, meus queridos irmãos. Temos outro profeta, Suleiman alayhi salatu wassalam. Suleiman alayhi salatu wassalam, meus queridos irmãos, vem mencionado no Coran que وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا. Que Suleiman alayhi salatu wassalam era um dos milagres que ele tinha. Ele tinha o controle dos ventos, etc. Vamos resumir todos estes incidentes. E Suleiman alayhi salatu wassalam, quando ele imigrava, quando ele procurava o bem-estar, um sítio tranquilo, etc., o sítio onde ele ia também era lá. Se nós analisarmos, meus queridos irmãos, Isa alayhi salatu wassalam, nós todos sabemos, porque Isa alayhi salatu wassalam, todos sabem que vem da Palestina, Maryam alayhi salatu wassalam também. Mas no Isa alayhi salatu wassalam, se nós analisarmos todo o incidente de Isa alayhi salatu wassalam, o nascimento de Isa alayhi salatu wassalam, naquela página, no juzo 3, os hufazes sabem, إذ قالت امرأة عمران, a partir daquele local, Allah subhanahu wa ta'ala fala um pouco deste local, que وكفلها Zacaria, antes de Isa alayhi salatu wassalam, quando Zacaria alayhi salatu wassalam levou a responsabilidade de cuidar de Maryam alayhi salam, ele colocou Maryam alayhi salam num local seguro, num local tranquilo, e este local era dentro deste masjid. O mihrab de Maryam alayhi salam era dentro deste masjid. وكفلها Zacaria. E, meus queridos irmãos, este é um dos locais onde Allah subhanahu wa ta'ala deu de comer Maryam alayhi salam comida do Jannah. Não é qualquer local. Hoje em dia, muçulmanos estão a morrer naquele lugar, meus queridos irmãos. Nós não estamos a sentir dor. Há locais, de acordo com outros madhahibs, já estão a fazer kunut nazila, por exemplo. Estão a fazer dua nos salats para as pessoas da Palestina. E isto está a acontecer, meus queridos irmãos, não começou hoje, não começou ontem. Já vem acontecendo há muitos anos. Mas não está a afetar a nós. Amanhã até pode ser conosco, meus queridos irmãos. Que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a todos. Mas é momento de nós começarmos a refletir. É momento de cada um de nós começar a refletir, meus queridos irmãos. Um salat feito neste masjid, qual é a recompensa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou vários hadiths. Um dos hadiths vem mencionado 50.000. Que um salat feito lá dentro, não vou mencionar as narrações, já que já não temos tempo, mas vem mencionado aqui, em um dos hadiths, que um salat feito lá dentro é equivalente a 50.000 salats fora de lá. Um outro riwayat diz 1.000 salats fora do Masjid al-Aqsa. Um hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que um muçulmano, um crente, não pode viajar ou não pode ter intenção de viajar exceto para 3 locais. E um deles, meus queridos irmãos, é Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Tem lá muita história islâmica. Tem lá muita coisa que nós podíamos estar a falar, o tempo não nos permite, mas simplesmente queríamos falar isto e tentamos juntar 2 assuntos. Se nós analisarmos, nós tentamos unir 2 assuntos. Um dos assuntos é a dor que um muçulmano tem que ter para com o outro.
E um dos assuntos, meus queridos irmãos, é o valor do Beit al-Maqdis. E isto tem que estar junto. Que nós, como Ummat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temos que sentir para com os outros muçulmanos. E vamos lá analisar, meus queridos irmãos, se eu tenho que sentir a dor para um muçulmano, não vamos dizer qualquer, porque nenhum muçulmano é qualquer, mas um muçulmano que está na beira, está aqui nesta cidade, está em Maputo, cidades que não são abençoadas, meus queridos irmãos, nós temos que sentir dor para eles. Vamos lá imaginar qual é a dor que cada um de nós tem que sentir para aquele muçulmano que está numa terra sagrada. Aquele local que foi primeiro o Qibla. O segundo masjid a ser erguido no Dunya foi Masjid al-Aqsa. O segundo masjid a ser erguido no Dunya foi Masjid al-Aqsa. É um dos únicos locais onde Dajjal não vai ter acesso. Dajjal, quando aproximar o Qiyamah, vai começar a espalhar os seus fitnas, etc. Um dos locais onde ele não vai conseguir entrar é lá. E podemos mencionar várias outras virtudes deste local e das pessoas deste local também. Geralmente, se um local é abençoado, as suas pessoas também. Então, meus queridos irmãos, estamos a chegar neste momento de começarmos a refletir. Cada um de nós tem que sair daqui com esta reflexão, este ponto. O que é que está a acontecer com meus irmãos na Palestina e em outros cantos do mundo? Será que isto está a afetar a mim ou não? Se não está a afetar a mim, eu tenho que fazer um check-up. Eu tenho que analisar esta dor. Esta dor eu tenho que sentir. São meus irmãos muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos hidayat e compreensão destas palavras que acabamos de ouvir, meus queridos irmãos. Se mencionamos algo de errado ou se alguém se sentiu ofendido, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe a mim e perdoe a nós. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê este tawfiq, meus queridos irmãos, de começarmos a sentir a dor para o outro irmão muçulmano, independentemente da raça dele, independentemente do trabalho dele, independentemente daquilo que ele está a fazer. Nós, meus queridos irmãos, como muçulmanos, temos que odiar a prática do outro. Não podemos odiar o outro. Não gostar do outro irmão muçulmano, isto é haram. Nós temos que detestar aquilo que ele está a fazer. Temos que gostar de todos os irmãos, temos que amar e gostar de todos os irmãos muçulmanos. Se não conseguimos demonstrar isto, mínimo mostrarmos o respeito. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayat e compreensão, meus queridos irmãos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.